Fala pessoal, essa live foi gravada em 15/6, onde nós discutimos se existia plano para a retomada. Espero que você goste. Estamos aí com a doutora Patrícia. Primeiro, boa noite a todos. O pessoal aí de Amparo também vai compartilhar nas redes, ajuda nós. Para que a gente já tiver aí, esse que é comunicado. É você que tá vendo? Foi, desculpa. Imagina, fica tranquilo. A gente tá com a Patrícia aí, para quem ainda não tá familiarizada com ela, que já tá praticamente no pessoal, né, Patrícia? É um pezinho, né? Já ajudando bastante a gente aqui de Amparo, com postagens relevantes, compartilhando nos grupos, levando porrada de uns aí, né? Mas recebendo muito mais apoio do que levando porrada, né? Aí a gente tá também fazendo essa duplicação aí na postagem. A gente tá pela página do Pessoal Amparo, pela página do Cássio. A gente fez uma ligação entre as duas páginas, então as duas estão transmitindo ao mesmo tempo. Cassião aí, que é do pessoal de Pedreira. Enquanto isso, a gente vai... As apresentações oficiais a gente faz quando começar de fato, né? E vamos lá. Como que tá aí, Cássio? Você que tá de chefe de estúdio aqui? Aqui, tá parecendo que tem 6 pessoas assistindo, só que não tá rodando tempo, tá tudo normal aí, pessoal? A Gabi tá aqui, boa noite. Boa noite, Gabi. Eu acho que tá tudo normal aqui. Bom, gente, então como o Vini estava falando, né? Estamos aqui hoje, nós 3, para falar se existe plano para a retomada, né? Porque o governo do estado decidiu fazer um plano de retomada, os prefeitos estavam todos loucos aí para voltar, né? Tudo no desespero para voltar, para acenar para os empresários e que estavam fazendo alguma coisa para ajudar, né? E aí a gente tem essa retomada aí bem malucona, sem muito planejamento, que é exatamente o que a gente vai falar hoje, né? Sobre essa questão dessa retomada aí, se existe planejamento para ela ou não. Né, gente? Isso, eu tava vendo aqui. Pode falar. Eu não sei se está com algum atraso para a página do Pessoal Amparo. Se alguém tiver tendo algum problema, vá para a página do Cássio, tá, gente? Se quem tá pelo Pessoal, se alguém tá procurando alguma coisa, se tiver problema a página do Pessoal, vá para a página do Cássio. Eu tô entrando aqui na página do Pessoal Amparo para ver aqui, vamos dar uma olhada. Não iniciou a transmissão na página do Pessoal Amparo, não. Tá aparecendo aqui que planejou fazer uma transmissão, mas não entrou. Que estranho. A gente fez o procedimento tudo certo, né? Tá com atraso lá, então eu acho que deve tá passando lá na página do Pessoal Amparo também, então. Que eu entrei aqui não apareceu. E tá estranho aqui porque ele não tá rodando tempo. Tá escrito viver 0 e não tá rodando tempo aqui, não sei porquê. No meu tá rodando tempo. Tá? Tá. 4 minutos e pouco. Tá com tempo. Só pra mim que não tá rodando tempo, então. Adriele aí nos comentários, tá? A página do pessoal começou lá. Confirma aí, gente. Eu tô perdido aqui. Confirma que senão a gente vai tentar ver o que a gente fez de errado aqui, que eu achei que a gente tinha feito tudo certo. Mas se tiver com atraso, tá tudo bem. Aí é coisa do aplicativo aí, meu. Tem que confirmar se começou a live. Que aqui não tá indo, não. Pra mim não tá aparecendo, não.
Pessoal, então, quem estiver atento aí, compartilha a live do Cássio. Por favor, faça compartilhamento pela live do Cássio. E depois a gente vê. Depois a gente vê o que aconteceu, porque não sei o que tá... A gente tentou fazer aqui. Eu nunca tinha feito, né? Foi até o Vini que explicou pra mim, mas Pelo não visto, consegui. Eu acho que tinha que ter criado antes. Mas tudo enfim, bem. vamos lá. Vamos lá que essa live deu trabalho, hein, gente? Passei o dia inteiro hoje nela aqui. Nem fala. Vocês querem começar com os gráficos? O que vocês preferem fazer? Vocês que mandam. Aliás, deixa a Patrícia decidir o que ela prefere. É verdade. Que é convidado Posso? de sexta da noite. Pode. Então tá bom. Primeiro, dar boa noite para todo mundo, né? Agradecer Vinícius e Cássio aí pela oportunidade, pelo trabalho aí braçal de construir nessa live aí, da parte aí tecnológica, que eu não entendo nada, né? E de dar a oportunidade, né, para a gente poder falar sobre esse tema, que eu acho que é super importante a gente refletir sobre essa questão da retomada, o que está sendo feito aí no nosso estado e que vai ter consequências importantes para a gente, né, nos próximas semanas e próximos meses, provavelmente, né. Eu acho que a gente podia dar uma introduzida no assunto e aí depois vai... O que vocês acham? Falar Pode um ser? pouco. Pode ser? Pode ser. Então, respondendo a nossa pergunta, né, se existe plano para retomada, existe um plano para retomada, né, ele está até bem, vamos dizer assim, bem escrito e até bonito, né, a gente tem os PowerPoints aí que depois a gente vai mostrar algumas partes, né, mas na verdade é um plano que foi construído para justificar uma reabertura que não tem sentido nenhum se a gente for analisar os dados a fundo. E for pegar as experiências de outros países, do que está acontecendo, né, do que aconteceu nos outros países e o que ainda está acontecendo. A gente tem várias experiências de países que já passaram por uma primeira onda e que estão tentando reabrir e fazendo tudo muito certinho, né, seguindo ali a cartilha da OMS com as recomendações que a gente precisa ter para pensar em retomada, e mesmo assim estão tendo problemas, muitas vezes tem que voltar atrás em algumas medidas, porque essa pandemia e esse vírus é bastante desafiador para a gente, né, em vários sentidos, tanto na questão de transmissão quanto na própria doença, né, sempre está aparecendo alguma coisa nova que esse vírus causa e que a gente se surpreende, inclusive para abordá-lo clinicamente, né, para tratar, e como controlar a transmissão tem sido um desafio. E então, analisando bem, né, e hoje eu tive a oportunidade de fazer isso até um pouco mais a fundo, até mesmo para a gente discutir hoje, né, e a gente vê inclusive algumas manipulações, acho que, de indicadores para levar a gente ao erro quando a gente olha de uma forma mais superficial para o plano. Então acho que é bem complicado isso e acho que demonstra bem a intenção mesmo de justificar uma reabertura no momento que ela é totalmente impensável, né? Exatamente. Pode falar, Vini, desculpa. Primeiro você, Carlos, por favor. Então, o que eu ia comentar é que não tem basicamente o que a Paty falou aí, né? A gente teve 30 dias aí para a gente se preparar frente ao que o resto do mundo enfrentou, e a gente não se preparou o suficiente, e além da gente não ter se preparado o suficiente, né, a gente está numa situação agora que não chegou o pico do contágio. A gente está nessa situação que a gente continua na curva de crescimento, que não teria sentido nenhum ter essa reabertura, fazer essa reabertura agora, e não dá para entender, aliás, dá para entender o porquê, mas assim, nada justifica o que está sendo feito, né? Então, tem umas coisas aqui que eu vou trazer depois, mas é exatamente isso, não tem nada que justifique agora, né? É como se fosse uma política kamikaze, né? Não tem lógica. A gente está no crescimento do número de casos, crescimento do número de mortes, a gente mantém estável aí a quantidade
em quase 30 mil casos por dia, a quantidade de mortes também estável aí, mais ou menos em 1.000 mortes por dia, 1.000 e poucas mortes por dia, e você vai fazer uma reabertura bem nesse momento, não tem sentido. E a questão de plano de retomada, né? Eu penso muito que a gente devia refletir o que teve de plano de ficada em casa, né? A gente não teve isso. Então, tá retomando o que, na verdade? Qualquer esfera, federal, estadual, municipal, nenhuma se moveu, a não ser com pressão, e resultou em quinquilharias de R$600, no caso federal, né, de auxílio emergencial. Nenhuma dessas 3 esferas, pelo menos aqui na perspectiva de Amparo, acredito que também na perspectiva de Pedreira, nenhuma dessas priorizou a questão do ficar em casa, que acho que a Patrícia vai desenvolver melhor aí durante a live, que é a recomendação mais apropriada para conter o contágio, né, para conter o avanço dele de forma acelerada e ocasionar aí mais para frente o iminente colapso do Sistema Único de Saúde, né, que é o que está se apresentando aí no horizonte. A gente vai ver alguns gráficos, né, e assim, não tivemos nenhuma durante o andar, né, desde o começo aqui no contexto da pandemia, a gente não teve nenhuma movimentação. Agora, falando mais precisamente de Amparo, não teve movimentação de vereador, da prefeitura. A gente vê os caras, no caso da prefeitura, gastando dinheiro para higienizar a cidade, né, jogando, sei lá, quais produtos. Aí a Patrícia pode falar mais para frente da eficiência disso, né? E, enfim, a gente vai começar a aprofundar nessas questões, que a gente vai ver que não existe, de fato, plano de retomada nenhuma, que é só um lavar mais de mãos dos poderes públicos, né, jogando a culpa na população. Uma coisa que eu queria trazer, assim, que eu estava lendo hoje, né, em Wuhan, lá na China, quando eles decretaram lockdown no final de janeiro, dia 23, se não me engano, de janeiro. E eles foram ter o pico da doença no final de fevereiro, né? Então, para a gente pensar, né, quanto tempo demora para você, na hora que você para, quanto tempo depois você vai ver as consequências daquilo. Então, o plano, ele está trazendo muito isso, assim, então está dando a falsa sensação de que eles estão monitorando os dados, então a gente está de olho nos dados semanalmente, né? Então, se acontecer, se der ruim, a gente para e aí resolve o problema. E, na verdade, não é assim, porque na hora que a gente parar, se a gente estiver numa situação muito ruim, numa taxa de contaminação muito alta da população, a gente vai ver a onda muito mais para frente. Então, na verdade, a gente já deveria ter tomado ações mais duras em relação ao isolamento há algum tempo atrás, naquela época mesmo que ele começou a falar, né? Porque o Dória estava muito sinalizando que ele ia fazer isso, né? Eu acho que ele estava muito bem orientado, ele tem uma equipe técnica muito boa, né? Aqui no estado de São Paulo a gente concentra vários especialistas, tem várias universidades muito boas, então eu acho que ele estava tendo uma orientação e estava seguindo de alguma forma, e acho que também tinha uma questão política no sentido de distanciar do Bolsonaro, né? Também de fazer um contraponto com o Bolsonaro, então acho que juntou as duas coisas, e ele estava seguindo num caminho razoável, ele decretou a quarentena num momento oportuno, mas não conseguiu manter isso, né? E aí acho que a taxa de popularidade dele começou a cair, teve várias situações que ele reavaliou e tomou essa decisão de fazer esse plano, né? E aí passa essa sensação de que, olha, estamos pensando, estamos planejando, estamos fazendo um plano, então fiquem tranquilos, mas na verdade o plano ele não se baseia no que a gente tem de evidência e de experiência dos outros países, né? Em nenhum lugar, né, a gente viu na situação que a gente está e no tempo de pandemia que a gente está, né? Quantos dias aí a gente está? A maior parte dos países, a partir de 50 dias, começaram a ter desaceleração. A gente não. A gente está aí, eu não sei exatamente quantos dias, não sei se os meninos têm essa informação, mas a gente já passou disso há um certo tempo e a gente continua com aceleração, né?
a nossa curva mirando alto, então a gente está muito longe de um pico. E quando a gente realmente resolver parar, porque em algum momento, quando a situação estiver ruim, aí vai ter que parar de alguma forma, né? A gente ainda vai ter um longo tempo até realmente chegar no pico e realmente conseguir pensar em desacelerar, né? Como, assim, acho que a imagem é bem assim do Titanic indo pro iceberg, né? Porque aí você, da hora que viu, já não deu mais tempo, né, de virar. Então a gente tinha que estar vendo isso muito antes e tomando as atitudes no sentido de desviar disso, né? Há algum tempo atrás a gente não está fazendo, muito pelo contrário, né? A gente vê as cenas assustadoras de fila para entrar no shopping, a 25 de março em São Paulo, como se fosse um Natal, né? As pessoas, né? E aí põe a máscara e tem a falsa sensação também de que eu pus a máscara e uso álcool gel na minha mão, tá tudo resolvido, não vou me contaminar, né? Eu não recordo exatamente, mas a gente já passou dos 100 dias, né? E o que dá pra gente enxergar, até quando você comentou de Wuhan e tal, o que a gente consegue enxergar é que quando teve um real isolamento de verdade, principalmente quando teve o lockdown, a gente tem o exemplo aí da Nova Zelândia, que foi 70 e alguns dias de isolamento, a própria China também foi 70 e alguma coisa. Com esse isolamento de verdade mesmo, funcionou, a curva desceu. Agora, aqui no Brasil, a Itália já estava retomando as atividades, o isolamento no Brasil, quando estava ainda na quarentena, sem essa retomada, era menor do que na Itália retomando as atividades. É a coisa mais absurda que existe no mundo. Então, tem toda essa questão de qual foi... O Vini levantou muito bem essa bola. Qual foi o isolamento que a gente fez de verdade? Porque essa quarentena, mais ou menos aí, porque o Dória, muita gente elogiou ele no começo, a gente, como a própria Paty comentou agora, que o Dória teve uma equipe técnica orientando ele, mas se ele tivesse feito algumas medidas mais fortes, por exemplo, igual a Nova Zelândia fez, questão lockdown, a China, hoje a gente estaria numa situação diferente. Você faz uma medida, mas só que ela é mais ou menos, ela não é uma medida que é efetiva de verdade. Então tudo isso influencia, né? E teve o problema também, né, do governo federal falando totalmente o contrário, né? Então, a partir do momento que você tem uma autoridade, que é o presidente da República, que, por pior que ele seja, ele é uma autoridade, muita gente ouve, sabe que ele fez alguma coisa errada, mas ouve o que ele está fazendo, fica essa bagunça que a gente viveu aí. A gente fica nesse meio desse jogo de empurra-empurra. A gente só entra, né, nesse cenário de... A gente vê que o isolamento não foi suficiente, não só pela campanha, né, de ficar em casa, mas de que o poder público não deu o sustento, né, para as pessoas fazerem isso. Eu acho que isso é a questão principal da falta de planejamento, porque a gente já vê que a escolha que eles fazem para salvar as pessoas, eles veem a questão de cor, de classe social, né? Tem muito isso, porque eu lembro muito... É emblemática aquela frase do Paulo Guedes, naquela reunião ministerial desastrosa, de que não vai dar retorno salvar pequeno comerciante e a população mais necessitada, sendo que quem vai dar retorno para eles são os grandes, né? As grandes empresas. E já trazendo de encontro com o que você está falando, eu dei uma pesquisada hoje em cima disso, 70% dos empregos formais são de pequenas empresas. 54% do dinheiro que roda no Brasil são de pequenas empresas, são dessa massa salarial, são dessas pequenas empresas, né? As MEIs, que são as microempresas individuais, que são as menores empresas que tem, são as empresas que mais ficam fiéis com o trabalhador. Ela pode enfrentar uma crise e ela continua. Então, o estudo que eu li hoje estava comentando exatamente essas características. Então, a partir do momento que você joga para fora 70% dos empresários, que são os empresários que são os microempresários, né? São
E você joga para fora todas essas pessoas que correspondem a 54% da massa salarial do Brasil, você está excluindo grande parte do Brasil, aí 70% das pessoas dos empregos formais, você está excluindo disso tudo. Exato. Exatamente. Estou lendo um comentário aqui da Adriele, que eu acho que é muito importante essa questão da vacina também, que o Dória trouxe, né? Porque eu até tinha comentado, ele foi muito mais esperto que o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro apostou as fichas na cloroquina, na hidroxicloroquina, e aí vários estudos mostrando, hoje mesmo saiu a informação do FDA que proibiu, né, a prescrição. A Anvisa dos Estados Unidos, né? A Anvisa dos Estados Unidos proibiu a cloroquina para o uso para o Covid, né? E ele trouxe a vacina, que é o que a gente espera, né? Todo mundo fala isso, a gente só vai ter uma retomada, a gente só vai poder voltar à vida normal, teoricamente, né? Depois que a gente tiver uma vacina, porque a gente vai conseguir imunizar a maior parte da população e aí o problema, teoricamente, está resolvido, né? E aí ele traz isso, né, que ele fez uma parceria com o laboratório e tal, mas essa vacina ainda está em pesquisa, a gente não tem nenhuma vacina ainda totalmente aprovada para se começar a produzir agora, né, então até você conseguir realmente fazer os testes, ver que não tem nenhum risco maior, que ela realmente tem alguma eficácia importante, que vai causar essa imunidade, né, vai trazer imunidade. Você produzir ela em larga escala, aplicar na população, então isso vai levar um tempo, né? Com sorte, aí vamos dizer 1 ano, né? Quem sabe um pouco menos. E aí ele traz bem no momento, junto com a informação do plano, né? Ele traz essa questão da vacina. Então traz uma falsa esperança para a população. Então a gente está reabrindo, vamos para o shopping mesmo, porque a vacina está aí. Daqui a semana que vem, sei lá, daqui a 1 mês, a vacina vai estar aí. Né? Atitude semelhante com a do Bolsonaro e a cloroquina. E atitude semelhante também aqui Amparo, que teve uma protocolização para uso do medicamento, né? Patrícia, você pode ser mais precisa, caso eu esteja falando besteira? A gente teve uma tentativa, tem um protocolo municipal, né, que eu tive acesso, enfim, é público, né, todo mundo tem acesso, e tem a possibilidade de prescrição da cloroquina, né? Eu acho que várias instituições fizeram isso, né? Eles colocam no protocolo e deixam a critério médico e com a pessoa que está doente a decisão da prescrição, né? Mas a gente já tem isso já bem forte aí, já faz um tempo, né? Que teve esse protocolo. Mas a gente já tem as evidências aí, as mais importantes, dizendo que não existe, né, a recomendação do uso da hidroxicloroquina. Ela não mostrou diminuição de mortalidade, não diminui tempo de internação, né, todos os desfechos que foram avaliados, ela não existiu uma evidência anterior, mas isso em pesquisa, né, em vitro, que ela diminui a replicação viral, mas quando foi testada realmente, isso não se mostrou efetivo, né? Não fez diferença na evolução da doença. Então, tanto que hoje, né, os Estados Unidos, depois de mandar para a gente, né, 2 milhões de comprimidos, para a gente ter que jogar fora, né, para eles não ter que descartar lá, e aí eles mandam para a gente aqui e aí tomam essa decisão. Então a gente vai vendo que o país, né, a maior parte dos gestores, eles tentam achar soluções que são mais simples, mais fáceis, que vão trazer alguma esperança para a população, né? E realmente ações mais duras, né? De taxar grandes fortunas, de ver de onde vai tirar dinheiro para manter as pessoas em casa, para elas não trabalharem, como a gente tem visto isso no mundo inteiro. Enfim, de decretar medidas duras de restrição de circulação das pessoas, que são coisas que são muito difíceis de serem tomadas. Eu não queria estar no lugar dessas pessoas, né, para tomar essas decisões, mas é o papel deles, né, eles foram eleitos para isso, estão lá para isso, e precisariam tomar decisões, porque a gente está enfrentando, sim, um problema que é gravíssimo, que a gente aí, sei lá, nos últimos séculos, a gente não viveu na... Toma decisões ainda não responsabilidade, né? Eu lembro que o momento que, no caso do Jacó, que ele protocolizou, ele fez o negócio ali, foi dias antes que ele fazer um outro decreto, flexibilizando mais o comércio. Então tem um padrão, né, que eles fazem, que eles tomam, traz a solução mágica e depois libera o comércio. É legal que aqui em Pedreira, legal, né?
Mas, enfim, aqui em Pedreira teve também uma solução mágica, que era a máscara. Pedreira foi a primeira cidade que fez o decreto para o uso de máscara. E que aí o prefeito até fez um vídeo falando de uma história de um funcionário que na casa dele ele não usava máscara, mas na empresa ele usava máscara, e todo mundo da casa dele pegou, mas as pessoas que trabalhavam na empresa não pegaram. E ele justificou isso com a questão do uso da máscara. Então aqui eles estão tratando como se a máscara fosse um negócio mágico, que a máscara resolveria tudo. Foi o que a Paty falou, que não é um negócio que resolve tudo, né? Fora o que a gente vê de gente usando máscara errado, não cobre o rosto inteiro, coloca a mão na máscara, enfim, vários problemas que a gente tem quanto a essa questão do uso de máscara, né? Então aqui também foi tratado dessa maneira, como se a máscara fosse mágica e a máscara resolvesse todo o problema. E basicamente é isso que o Vini estava comentando quanto à questão da flexibilização. Aqui, mesmo eles sabendo que tinha o protocolo do Ministério Público, do chefe do Ministério Público, falando que não poderia abrir e que o decreto do Estado prevalecia o decreto do município, eles fizeram acenos, tanto aqui em Pedreira quanto em Amparo, fizeram acenos para os pequenos empresários que eles estavam fazendo de tudo para abrir. Entrei na justiça, entrei na segunda instância, entrei na terceira instância, mas eles sabiam que eles iam perder, né? Aqui em Pedreira era muito claro isso, tinha informação lá de dentro mesmo que eles sabiam que era muito difícil por essa questão do próprio Ministério Público ter avisado que não iria abrir. E eles passando essa imagem de que estavam fazendo o possível para abrir, mesmo sabendo que não era possível. Quando o Bolsonaro fez o decreto transformando em essencial o serviço de academia, do salão de cabeleireiro, a primeira coisa que resolveram fazer aqui é um outro decreto para falar que isso era essencial, mesmo contrariando o decreto do Estado. Ele teve uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público, antes de fazer o decreto, já falou para o prefeito: nem faz o decreto, você vai perder tempo. Uhum. Então foi exatamente isso que aconteceu aqui. Tem um comentário da Stephanie aqui, ó. Acho que falta perceber que a pandemia está sendo ruptura com a forma que nós costumávamos viver. Daqui para frente tudo vai mudar e tentar retomar as nossas atividades é quase ingênuo. De fato, né? A gente tem uma dificuldade em encarar a realidade, né? Por isso que a gente vê que as pessoas mais duras de se convencer da realidade são as pessoas que, infelizmente, acreditam em determinadas fake news, né? Que são sempre mais expostas ao bolsonarismo. Não tem como não criticar esse tipo de pessoa que é a mais... Né? É a parte da população que é a mais suscetível a esse tipo de crença, de ter que encarar a realidade, que a gente vai ter uma grande transformação social, que infelizmente, o que tudo indica, é para pior, né? A gente vai ter mais um avanço depredatório dos direitos sociais que a gente está vendo. Enquanto está acontecendo tudo isso, no Congresso, a boiada, como diria o Ricardo Salles, está passando. Já foi reforma trabalhista, reforma da Previdência, e outras coisas estão indo mais, na medida em que o Bolsonaro, para ficar no poder, vai renegociando cargos com o tempo, né? Para esses caras tem dinheiro de monte. Tem dinheiro para criar um ministério novo, mas não tem dinheiro para comprar testagem. E aí eu vou perder a fonte, eu não lembro dizer qual, mas eu vi que, por exemplo, se o governo do estado tivesse comprado mais de 1 milhão, o prefeito compra de testes em massa, mais de 1 milhão teria saído uns R$60 por pessoa. Então, é a preferência de onde vou gastar o dinheiro, o pouco dinheiro que tem, o que dizem que tem, né, pouco dinheiro, é a preferência pelos grandes em detrimento dos pequenos. E aqui em Amparo, sabem, eu não sei quantos cargos de confiança foram criados no meio dessa pandemia. Tá lá no Diário Oficial da Prefeitura. Assim, é impressionante que para fazer acordo político, mesquinharia, os caras não colocam a pandemia no meio das coisas, né? Não colocam a pandemia, aliás, na frente de qualquer decisão envolvendo dinheiro público. Então, o loteamento de cargos
bem nesse momento, que é porque visando a eleição, que está aí perto, né? Aqui em Pedreira a gente tem casos de secretários que foram tirados de uma pasta e colocados em outra só para fazer exoneração do secretário, para ele receber férias e coisas desse tipo, e aí colocar ele em outra pasta. Ou seja, estão se aproveitando desse momento em que as pessoas às vezes não estão prestando atenção no que está acontecendo para fazer algumas coisas desse tipo, e loteia um monte de cargo que é para ter apoio político na eleição que vai ser esse ano. Ó, comentário da Bárbara Souza aí, o Cássio, dá uma olhada para ver se você postar aí, ó. Serra Negra é um absurdo, esse final de semana lotado, para quem viu as fotos, realmente, parece uma piada, ainda tinha uma placa, um banner grandão ali acho que na grade do coreto, dizendo que use máscara, proibido estacionar motocicletas por lá. Aí tudo cheio, lotado, cheio de motoqueiro de fora aí, né? É ridículo. Estão tirando sarro da gente. Tá complicado, né, gente? Eu queria falar essa questão do teste e trazer um pouquinho a questão dos critérios da OMS para reabertura, né? Então a gente tem... E aí eu estava aqui um pouquinho antes de entrar, estava mexendo em algumas coisas aqui, eu vi uma notícia de alguns dias atrás falando que o governo tem 2 dos critérios da OMS. A OMS traz 6 critérios para você pensar em retomada. E aí, um dos critérios que eles colocam que cumpre é a questão da testagem. E aí eu fiquei pensando, de onde eles tiraram essa informação, né? Porque o critério é assim, detectar e tratar novos casos, né? Então eles acham que eles estão fazendo isso. Para você detectar e tratar novos casos, primeiro que você teria que testar todos os sintomáticos. A gente está longe de fazer isso. Tem uma nova determinação do governo do estado que começou hoje, né, ampliou o público-alvo para a realização de testes, que incluiu basicamente algumas categorias profissionais, como profissional de limpeza pública, transporte público, sistema funerário, pessoas que têm comorbidades, então tem alguma doença, algum fator de risco, né, hipertensão, diabetes, gestante de alto risco, população com vulnerabilidade social, instituições fechadas, enfim, eles ampliaram aí a realização dos testes a partir de hoje, só que está muito longe do que é o recomendado. O recomendado é todo mundo que tem sintoma fazer teste, então a gente não está nisso, né? Só em Amparo deve ter, eu não vi o número hoje, deve ter em torno de umas 300 pessoas que estão classificadas com síndrome gripal, que tem sintomas, e que não fizeram teste, porque não foram incluídas em nenhum desses critérios para realizar o teste. Então, 300 pessoas, se a gente fizesse o teste em todas elas, provavelmente uma boa parte delas teria um diagnóstico. E, além disso, você teria que rastrear todos os contatos dessas pessoas e realizar o teste, independente se elas têm sintomas ou não. Aqui a gente faz para profissional de saúde e segurança, você rastreia os contatos sintomáticos, se tem sintomas. Se a pessoa não tem sintoma, por exemplo, se eu estou doente e a minha filha não está com sintoma, não vai fazer o exame nela, né? Então, assim, é um protocolo de testagem que está muito longe do que é o recomendado. E aí eles consideram isso como um dos critérios, que a gente está cumprindo um dos critérios da OMS, então já não está. O outro, medidas de prevenção em locais de trabalho, né? Se a gente for pegar as empresas aqui em Amparo, a gente tem visto que vários casos têm acontecido em grandes empresas aqui, né? E isso está acontecendo. Então, será que os locais de trabalho realmente estão tomando uma que é bem difícil, né? Se você tem uma área fechada com pessoas que estão próximas trabalhando, por mais que elas estejam de máscara, você evitar a contaminação é difícil, né? Então, você já está assumindo um risco de que ali provavelmente você vai ter uma contaminação maior, né? Eu estava vendo, acho que foi na Coreia, que eles estavam reabrindo e aí eles começaram a ver casos, então eles monitoram, eles perceberam que estava aumentando casos em alojamentos que eles têm lá de trabalho, alguma coisa assim, aí eles fecharam tudo de novo e foram reformar os locais que eles viram que estavam tendo a transmissão. Então isso é monitorar, isso é tomar decisão com base em dado, né, com teste. A gente não sabe nem direito aonde estão os maiores casos, né, onde estão concentrados os casos, porque a gente não está testando da forma que a gente deveria testar. Então você não pode falar em plano de retomada se o mínimo recomendado não está sendo feito. E aí é isso, gastou dinheiro com várias coisas. Então o dinheiro que foi gasto produzindo hidroxicloroquina pelo
Exército, poderia ter sido gasto fazendo essas coisas, né? E aí tem a questão da UTI também, dos leitos de UTI, que não sei se eu falo agora, se vocês querem comentar mais alguma outra coisa, que eu acho que é um outro tema super importante para a gente trazer, que é que para mim foi o que mais me surpreendeu nesse plano, como eles manipularam os dados para dizer que a gente pode reabrir, né? Sendo que a gente está aí com 80%, 90%, estava olhando Campinas, 100% dos leitos SUS de UTI nesse final de semana, nos 2 dias de final de semana, ocupação total dos leitos de UTI de Campinas do SUS municipal. E lá eles têm 2 serviços estaduais, que é a Unicamp e o AME, que tem leitos, que tinha acho que 9 leitos, ou 7 leitos, alguma coisa assim, disponíveis hoje. Eu trouxe até tem esses números aqui, se você quiser até coloco na tela, deixa eu ver se eu acho aqui só. Deixa eu achar aqui, Campinas. Onde que eu coloquei isso aqui? Achei, Campinas. Espera aí só um segundinho que eu já vou colocar na tela. Página do Globo dizendo que flexibilização de São Paulo pode causar mais de 10.300 mortes. Eu não tô vendo vocês, está aparecendo na tela aí? Não, na minha não. Não? Então, sei lá, não vai dar certo, então. Eu acho. Ah, não, é porque eu não partilhei. Calma aí, gente. Eu tô aprendendo, desculpa, viu? O que importa é isso, tá disponível a aprender, né? Já o nosso... Aê, achei! Manda aí, Cação. Aê, agora foi. Aí, lá foi. Show de bola, hein? Olha aí a situação de Campinas, né? Aqui no primeiro gráfico, mostra esses leitos aqui que estão em rosa, são os leitos livres da rede pública mais a privada. E a hora que a gente vai ver aqui, né, esses leitos aqui são praticamente da rede privada. Ó. Na rede pública, você tem aí os leitos livres do SUS municipal e do SUS estadual, não tem leito livre. Né? Então é basicamente isso que aparece aqui. E eles estão aumentando o leito. A Unicamp aumentou acho que 20 ou 30 leitos a semana passada. Então todos os dias eles estão aumentando o leito. Porque o que eles vão fazendo? Eles vão pegando o hospital e readequando. Então vai transformando o leito de enfermaria em UTI, né? E aí isso vai chegar num limite, né? Mas eles têm aumentado e mesmo assim está ocupando. Então aumenta 20 leitos hoje, amanhã está praticamente todos ocupados. E aí, para a gente ver qual a aceleração, né, da doença, como que está acontecendo, né? Você vai ampliando o leito e você vai chegar numa hora que você não tem mais a capacidade, né? E aí a importância dos hospitais de campanha, porque é justamente isso. A gente poderia ter feito isso há um tempo e já ter esses hospitais prontos, e eles ficariam ociosos, lógico, por um tempo, e o ideal até que ficassem mesmo, mas se você precisar, por algum motivo, de ter um descontrole, você tem um leito disponível, né? Aí você fazer isso ao longo do tempo, né, enquanto as coisas estão acontecendo, fica muito mais difícil, né? Porque vai chegar um limite, inclusive de profissionais, né? Porque para trabalhar numa UTI, não é qualquer profissional que tem a capacidade técnica para isso, né? Você estava falando da testagem, eu lembrei de um caso de uma pessoa que eu conheço aqui em Pedreira, que a família inteira pegou Covid. A maioria da família foi assintomática ou teve sintomas leves, e a pessoa que teve maior parte dos sintomas, que ficou pior, ela deu negativo no primeiro teste rápido e não queriam fazer o PCR nela porque tinha dado negativo no rápido. E essa pessoa estava ficando muito ruim. Ela teve que ir para Amparo, aí para a cidade de vocês. Aí ela fez o teste. E aí que deu negativo, deu positivo no teste, aí voltou e foi internado aqui em Pedreira. E a gente tem 3 casos aqui em Pedreira, pelo menos, que não queriam testar, mais ou menos parecidos. Um fez assinar o termo de isolamento, a pessoa estava indo todo dia no hospital, aí depois que a pessoa se expôs na rede social, que eles marcaram para fazer o teste. Então a gente vê como que tem essa característica de
e você querer subnotificar também, porque é uma característica assim, se você tem, a pessoa está indo todo dia no hospital, que ela está mal, a Paty vai poder explicar um pouco melhor isso, mas assim, se ela está indo todo dia no hospital e ela não está bem todo dia, no mínimo tem que fazer um teste nela para saber o que está acontecendo, né? Então é muito estranho isso. Sobre isso, Cássio, a grande questão... Desculpa, Paty, aí você pode, só para complementar, tem uma pergunta interessante do Josmair Paiva aqui nos comentários, falando sobre Jaguariúna ter 9 óbitos por Covid no portal de transparência, mas a prefeitura noticia 5. Então, o que acontece para ter esse desencontro de informações aí? Que o Cássio estava falando sobre unificação. Quais são os interesses, Patrícia, você sugeriria para a gente? Então, acho que é difícil dizer isso, né? Porque quando a gente fala em subnotificação, na verdade a gente está pensando em testes que não são realizados, né? Como o Cássio trouxe de exemplo. Então, o que acontece, né? Tanto os serviços públicos quanto os privados, eles estão seguindo as recomendações que vêm do Ministério da Saúde ou do governo do estado, né? Então, a gente está ampliando os testes de acordo com esses protocolos. E por que isso também? Porque existe, inclusive, um receio da gente não conseguir ter testes. Porque o ideal é que a gente faça o teste, que é o PCR, que é o teste que acha o vírus, aquele do SWAB, que colhe o material das vias aéreas. Esse teste ele tem que ser feito, o ideal, até 5 dias de sintomas. Dá para colher até 7, mas o ideal até 5, porque depois disso você já tem uma diminuição da carga viral na via aérea. E como os protocolos recomendam você colher o exame quando você interna a pessoa, quando ela complica, geralmente ela complica depois de 7 dias, 7, 10 dias de doença, de evolução de doença, que ela vai complicar. E aí você já não tem mais a possibilidade de fazer o PCR e você faz o teste rápido. E o teste rápido, ele é ruim. Uma que, assim, o teste rápido ele vai ver anticorpos, e cada organismo demora um tempo para produzir anticorpos. Você tem uma média, aí a partir do 8º dia, você já pode ter, mas cada pessoa responde de um jeito. Então pode ser que depois de 10, 12 dias vá aparecendo em determinada pessoa os anticorpos para dar positivo. Então é bastante comum você ter falsos negativos, né? Que o exame deu negativo, mas a pessoa tinha doença por conta dessa questão do tempo, né? Então, quando a OMS, enfim, os protocolos falam que o ideal é você fazer testagem, eles estão falando de PCR, desse exame que é o SWAB, e que esse a gente tem uma restrição de número. O teste rápido a gente tem aí de monte, né, no mercado, mas o SWAB a gente não tem, né? Então a gente fica inclusive com receio de aumentar a realização dos exames e depois você não ter exame para fazer em quem realmente precisa fazer, né? Então é uma decisão que é difícil, porque a gente tem uma limitação. Inclusive quem tem dinheiro para comprar, serviços que tem dinheiro para comprar nem sempre acham, né? Então tem uma restrição, inclusive, de insumo para fazer isso, né? Então é difícil. Então, nesse caso que o Cássio trouxe, o serviço seguiu o protocolo, né? E aí, quando a pessoa realmente foi identificada que tinha uma gravidade para internar, e você realiza o exame. Infelizmente, é assim que a gente está lidando com a doença aqui. Né, o Átila falou numa live basicamente isso, que a gente tá com uma vela e que essa vela a gente tá tentando achar no meio de uma escuridão profunda, a gente tá tentando achar qual caminho seguir. E na verdade, o certo era a gente ter uma lanterna, acender uma luz, que era para a gente poder identificar essas pessoas com sintoma gripal, que nem a Paty falou, fazer o traçado dessa pessoa, ver todas as pessoas que essa pessoa conviveu para conseguir descobrir. Então, quer dizer, dessa maneira que a gente está vivendo, não existe possibilidade nenhuma de retomada. Você não sabe para qual caminho seguir, você não sabe qual é o caminho que o vírus está seguindo, né? Tem vários comentários aqui, gente, só vou dar uma pausada aqui na nossa conversa para a gente ir lendo os comentários que está passando. Então, tenho aqui da Stephanie: quando a gente não entende o tamanho do impacto da pandemia, qualquer medida mais dura parece exagero e histeria. Aí a gente lembra do ditadura, né, que os bolsonaristas começaram a falar também, só para lembrar nessa briga aí entre Bolsonaro e Dória também. Deveria estar acontecendo justamente o contrário, entender o tamanho do problema para perceber que medidas mais enérgicas são extremamente necessárias. A gente encontra o que o Átila falou aí. Aí tem o comentário da Adriele, que também, além de tudo, né, a gente tem um contexto de desprezo aos profissionais da saúde.
Esse tem mais um outro, mas deixa esse aí também. Ela falou aqui, para quem trabalha com vigilância sanitária é muito complicado. Cada município tem autonomia para determinar suas ações. Fica difícil de orientar as pessoas. Você orienta uma coisa, o prefeito vai lá e muda de acordo com o que convém. A Anvisa determina e o prefeito faz um decreto para burlar as determinações. Desrespeito aos profissionais da saúde. Aí tem outro comentário da Adriele, que além de tudo isso, uma luta para aumentar os leitos, aí eu já estou lendo o comentário, e o Bolsonaro faz vídeo pedindo para as pessoas invadirem os hospitais, né? Então, é uma porrada para todos os profissionais da saúde e fico abismado como tem profissional da saúde ainda que negacionista que fica usando dessas soluções mágicas propostas pelo Bolsonaro, negando acho que até o próprio princípio da profissão, né? Infelizmente a gente gasta muita energia ainda tentando convencer as pessoas do tamanho do problema, né? Eu acho que as pessoas tinham mais medo da doença quando ela estava lá na Itália e na Espanha, que a gente via pela televisão, do que agora, quando ela está aqui na nossa casa, na nossa porta, e as pessoas negam, né? A gente vê os comentários na internet, você tem que ficar lá indo, rebatendo vários comentários, né? Várias notícias falsas, né? Essa questão de tentar desqualificar o OMS, eu acho que isso é um problema, assim, né, que é muito complicado, né? Porque o OMS é uma instituição séria, super confiável, enfim. Acho que a gente tem que entender que a ciência, ela muda, né? Diariamente a gente tem novos conhecimentos, é uma doença extremamente recente e desafiadora, que a gente ainda tem várias dúvidas, né? E constantemente a gente tem novas informações. E isso não é desqualificar, né? Eu acho que a OMS está fazendo o papel dela, né? Se existe alguma sinalização, por exemplo, a história da hidroxicloroquina, quando saiu aquele estudo do Lancet, foi um choque para todo mundo, porque ele não mostrou nada muito novo, né? Ele reforçou que não tinha recomendação, que não tinha efeito, mas o que chamou a atenção foi a complicação, o nível de complicação, né? O risco de complicação, de efeitos colaterais, que deu em torno de 35% de aumento de risco, né? E foi muito acima de tudo que tinha sido visto. Então acendeu um alerta. Então, se você tem uma sinalização nesse sentido, o que você tem que fazer? Primeira coisa, para tudo. Você vai parar todos os estudos que estão sendo feitos com isso e vamos realmente ver se essa informação ela condiz ou não. O que foi feito no estudo? Tem algum problema no estudo? E aí eles foram ver que era a empresa que levantou os dados, né? Que, enfim, não se sabe exatamente o que fez, mas... Eram 4 sócios, né? Uma empresa duvidosa. E aí os pesquisadores usaram esse banco de dados, que não era um banco de dados confiável, né? Isso. O quarto sócio era o dono da empresa que fez o levantamento de dados, e aí começou a vir muito questionamento de onde esses dados tinham surgido. Inclusive, os outros 3 sócios pegaram firme no quarto sócio, falando: você precisa mostrar de onde é que os dados vieram para a gente apresentar. Aí eles mesmos vieram e falaram: então vamos retirar os estudos, desculpa todo mundo aí, porque a gente não tem a confiabilidade dos dados. Sim. E aí a OMS voltou atrás e agora já retomaram alguns dos estudos que existiam. Então isso vai acontecer, né? E pode ser que amanhã saia um mega estudo dizendo que tem efeito. Eu acho muito difícil, mas pode acontecer, né? E se aparecer um estudo confiável dizendo isso ou qualquer outra coisa, a gente vai seguir, né? Mas a gente não pode desacreditar da ciência, ela está aí, né? É o que a gente tem, alguma luz que a gente tem para guiar a gente. Se a gente começar a desconfiar disso, é complicado. E aí você vê mesmo até profissionais de saúde, né, fazendo esse discurso de desqualificar a OMS, né? Teve a última fala da semana passada daquela pesquisadora que trouxe a questão dos assintomáticos, né? Eu acho que ela quis ser muito científica e trouxe, né, e para a comunidade, para as pessoas, é difícil de entender isso, né? Se para a gente, profissional de saúde, já é difícil, para a população que não está acostumada com esses termos, é complicado. E aí trouxe essa questão do que o assintomático não transmite, né? O que raramente transmite, que na verdade o conceito de assintomático que é complicado, né? Muitas pessoas têm sintomas leves e acham que não é sintoma de Covid. Ela acha que ela está cansada porque ela trabalhou muito, ela
tá a garganta raspando porque mudou o tempo, ela não associa isso com uma possível infecção. E aí você faz um questionamento, a pessoa fala, não estava sentindo nada, e de repente ela foi diagnosticada com Covid por algum motivo. E aí se fala, então os assintomáticos se transmitem muito. Quando eles foram ver de verdade, perguntar mais a fundo para as pessoas, descobriram que as pessoas tiveram algum sintoma leve. Então a gente chama isso, né, o termo correto é oligosintomático, então a pessoa tem poucos sintomas, né? Então você reclassifica, ela deixa de ser chamada de assintomática e é chamada de oligosintomática, mas ela transmite do mesmo jeito. Então, na prática, para as pessoas, isso não faz muita diferença, porque na verdade você tem que continuar tomando todos os cuidados que você deveria tomar, porque a pessoa com Covid não é aquela que vai estar tossindo, não é só aquela que vai estar tossindo muito e que você vai olhar e vai falar, nossa, a pessoa está com gripe, né? Pode ser que seja. Não, às vezes a pessoa está só com o nariz escorrendo um pouquinho, uma dor no corpo. Semana passada eu atendi uma pessoa no serviço onde eu trabalho, que a queixa dela era dor abdominal e falta de apetite há 9 dias. E aí eu fui tirando melhor a história, escutei o pulmão, estava alterado, pedi uma tomografia e tinha padrão de Covid. Então, assim, né, passa muito fácil, né, e a pessoa não queria imaginar que poderia ser por conta disso. A gente tem muito sintoma gastrointestinal, em criança, por exemplo, geralmente os sintomas mais comuns são gastrointestinais, de diarreia, vômito, essas coisas. Então é difícil diferenciar, né, e aí você coloca isso como se fosse uma falha da ciência, e na verdade não é, porque é um vírus que está desafiando a gente, né, está desafiando muito a gente. Foi até engraçado você comentar desses sintomas, porque um amigo meu que é veterinário, ele falou que quando surgiu nos animais o Covid, foi exatamente uma doença gastrointestinal, um vírus gastrointestinal, que depois ele migrou, ele falou assim que isso é o mais engraçado, como esse vírus mudou e ele migrou para um vírus respiratório, e que é uma coisa totalmente diferente, assim. Ele falou que a mutação foi muito grande que aconteceu em tudo isso, ele estava comentando comigo. Reflexo da intervenção humana, né? A gente vai invadindo os espaços aí da natureza. O engraçado é quando as pessoas vão tentar ser xenófobas, né, com os nossos amigos chineses, dizendo, um monte de bolsonarista falando, vai comer morcego, vai acontecer essas coisas. Enquanto você tem aqui no Brasil, aqui em Amparo, grandes abatedores de outros animais, né? Então, quando a gente vai falar de coronavírus, dessa questão toda de nossa, como é difícil mudar, a gente também tem que rever, principalmente, os nossos hábitos alimentares, né? Que eu acho que essa forma aí também não é mais sustentável a gente continuar com ela. Justamente. Exatamente. Eu fiz uma live com a Aline Tedeschi, ela mora lá, ela é professora lá em Wuhan. E ela falou que a gente tem que entender o conceito histórico de tudo que a China viveu, que a China passou por um período muito grande de fome, né? Então, tudo isso faz diferença por uma característica que, para eles, algumas coisas são normais, né? Igual para a gente é normal a gente, galinha, né, boi, a gente tem várias doenças aí que emergiram dos animais, né? A gripe aviária, vaca louca e assim por diante. Então, é igual você falou, a gente tem que rever os nossos hábitos alimentares antes da gente apontar as coisas para um país que viveu aquilo, passou por um período grande de fome e que tudo isso que transformou para ter essas características daquele povo, né? Então, se a gente não entende aquele povo, a gente não viveu como aquele povo, como que a gente vai apontar o dedo para aquele povo? Sim. Tem um comentário aqui desculpa, Paty, pode falar, depois eu coloco. Não, eu queria falar da questão da UTI. Vamos lá. Você quer que eu coloque alguma coisa na tela aqui? Eu quero que você coloque aquele slide que traz os indicadores do plano. Vamos lá. Siga bem Cássio Escabora, né? Achei aqui. Deixa eu colocar ele, só um segundinho. Pronto. Tá meio pequeno aqui pra mim, mas tá bom.
Então, o plano de retomada, né, do governo, ele traz aqui esses 5 indicadores que a gente tem que analisar, que eles vão analisar, na verdade, para definir em que faixa a região do estado está, para definir que atividades comerciais podem ser retomadas ou não. E aí vai do verde, que poderia retomar a maior parte das coisas, e o vermelho, que teria uma restrição maior, apesar de não ser também uma grande restrição. Seria mais ou menos o que a gente deveria estar fazendo desde o começo, né? E aí ele pega a capacidade dos serviços de saúde e como é que está a evolução da epidemia, né? E aí eu peguei, basicamente, esse segundo indicador que fala de leito de UTI Covid por 100 mil habitantes. Então, como que a gente sabe se o serviço de saúde ele é suficiente naquela região, né? A gente tem uma recomendação da OMS, inclusive, né? Pensando na realidade sem Covid, a gente teria que ter entre 1 a 3 leitos de UTI para 10 mil habitantes. Se a gente usar a base de cálculo para 100 mil, seria de 10 a 30, né? Com o aumento dos casos e aí a gente fala assim, será que isso é suficiente, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente tem em torno de perdi aqui o número, mas não chega a 2 leitos de UTI para 10 mil habitantes. Então a gente está aí dentro, né, entre 1 e 3, mas não está nas melhores coisas. O Japão tem em torno de 11,3 leitos por 10 mil habitantes. Então, só para a gente ter uma ideia que em outros países isso está muito além. Mas vamos dizer que a gente está aí dentro do que é recomendado. Quando a gente tem a chegada aí do Covid, a gente tem que pensar que a gente vai continuar tendo todas esses problemas de saúde que ocupam as UTIs normalmente no dia a dia, e que a gente vai ter agora a necessidade de UTI para o Covid. E aí eu fui pesquisar isso, porque eu não tinha essa informação, e aí eu consegui achar um estudo que eles fizeram lá em Wuhan. No pico da pandemia, eles fizeram um cálculo de que eles precisaram de 2,6 leitos por 10 mil habitantes. Então seriam em torno de 26 leitos para 100 mil habitantes, se a gente for mudar a base de cálculo. O que o governo do estado fez? Eu até no começo eu olhei e falei, não, acho que é erro de digitação, acho que eles puseram um 0 a mais aqui, não é possível que eles fizeram isso. E aí eu fui ver nos outros slides e eles mantêm a base de dados de 100. Então se você fala assim, para 100 mil habitantes eu tenho que ter em torno de 10 a 30. Se a gente pegar essa informação lá da China, a gente teria que ter em torno de 25, 26 leitos para 100 mil habitantes. Para colocar o verde, ele fala que a gente tem que ter acima de 5 para 100 mil. Quer dizer, acima de 5 para 100 mil é nada, né? Assim, então, a gente estaria numa situação ótima para o governo do estado se a gente tivesse acima de 5. Quer dizer, se a gente tiver 6 para 100 mil, a gente está ótimo. Na verdade, a gente está muito ruim. Porque a gente, né, teria que ter em torno de 30 leitos, 26, 30 leitos para 100 mil habitantes. Então, eles pegaram a base de cálculo de 100 mil e eles colocaram o indicador que seria para 10 mil. Então, na hora que você bate o olho e você fala assim, eu tive essa sensação quando eu olhei, que era para 10 mil. Eu falei, então os indicadores estão adequados, né? Porque para 10 mil, se você tiver menos de 3 leitos, tá vermelho, tá adequado. Só que aí eu fui ver a base de cálculo é de 100 mil. Então tá muito equivocado. Aí você pega esse daí que eu queria também que você colocasse. Se a gente pegar aqui, eles colocam praticamente todas as regiões, né, como verde aqui. Várias regiões do estado estão como verde, quer dizer, tem a quantidade suficiente de leitos de UTI. E se você for olhar, eu não estou conseguindo enxergar os números, está pequenininho para mim, mas acho que só a cidade de São Paulo, que se a gente considerar aí 25, 26 leitos, acho que só a cidade de São Paulo, e eu não sei se tem alguma outra região. Cidade de São Paulo tem 31,6 e a Grande Sudeste SP 29,3. Seriam os dois únicos, né? Que estariam dentro do critério recomendado realmente para ser considerado verde aqui, seria a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo Leste lá, né? Leste, né? Sudeste. Então, assim, a maior parte do estado de São Paulo, que é onde a gente tem uma das maiores concentrações de leitos de UTI, está muito longe de ter a quantidade de leitos suficientes para quando a gente atinge um pico, né? Então, se você pensa assim, se eu não tenho leitos de UTI suficiente, eu vou ter que aumentar essa quantidade
né, e tem que fazer isso, mas isso vai ter um limite, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar que as pessoas se contaminem, né? Eu tenho que diminuir o pico, que é o que a gente está falando desde o começo. Eu preciso fazer restrição de circulação das pessoas, porque elas não podem se contaminar todas ao mesmo tempo, porque eu não vou ter sistema de saúde que dê conta. E mesmo sistemas de saúde que muito mais capacitados que o nosso, com muito mais estrutura que o nosso, tiveram sobrecarga, porque é uma doença que causa uma necessidade de internação relativamente grande. Se a gente for comparar com as outras infecções respiratórias, em torno de 5% das pessoas vão ter necessidade de UTI. E o tempo de internação de UTI nessa doença também é alto. A gente tem uma média de 15 dias a 3 semanas de internação. Então você fica com um leito ocupado, né, nas outras infecções respiratórias que tem em torno de 6 dias de internação, você tem mais que o dobro, às vezes até o triplo de tempo que essa pessoa vai ficar na UTI. Então você tem, né, esse leito ele fica ocupado, então você não tem como por outras pessoas, enfim. Então a gente tem uma restrição importantíssima de leito de UTI, que nesse documento eles colocam como se a gente não tivesse. Então se a gente pegasse só esse indicador, a maior parte do estado estaria no vermelho e a gente não teria como fazer. Pensar em reabertura agora, que é o que a gente sabe, né? Então não é nenhuma coisa que é muito surpreendente pra gente, mas assim, eles tentaram construir um documento, construíram um documento que tenta induzir a gente ao erro, né? E achar que tá tudo bem. E a gente olhar só essa característica de leitos, a gente tá jogando a população lá pro abate mesmo, né? É basicamente o que eles estão fazendo, porque não está tendo nada que controle e que faça isso, e você olha só se tem leite suficiente ou não. Não tem lógica você trabalhar só com esse dado só, né? Não é o único dado que a gente tem que trabalhar com mais informação, com conseguir isolar, enfim, o que a gente já estava comentando das questões dos testes, né? Basicamente isso. Jogam a gente um contra o outro, né? A gente fica brigando, a gente fica irritado quando vê o comerciante que está sem amparo de um retorno financeiro, de ajuda do poder público. A gente fica irritado porque o cara está aberto na cidade, né? Demonstrando que essa é a política, essa é a necropolítica dos nossos governantes, né? Em vez de se preocupar em dar as condições para a gente, jogam a responsabilidade nas nossas mãos e a gente vai se matando entre nós mesmos, em vez de focar neles, né? Então, o nosso papel aqui é também direcionar as insatisfações para quem realmente tem culpa, quem tem responsabilidade de toda essa situação, porque a gente tem que cobrar, porque cada morte, a cada gente doente que acontece, cada morte que acontece, a cada gente doente que aparece, são responsabilidade deles, da prefeitura, do governo do estado e do governo federal principalmente, né? E é legal você falar disso, porque exatamente a demora para você dar o auxílio emergencial. Agora vai ter que estender o auxílio emergencial, que é estender com valor mais baixo. Foi liberado 1,2 trilhão para os bancos. A gente não vê crédito para o microempresário, não vê nada de apoio, enfim. E a gente vê que várias das políticas que foram feitas aí, o pessoal está lutando para conseguir estender o auxílio. Eu até o Bolsonaro trouxe... Desculpa, Cássio. O Bolsonaro tá fazendo uma chantagem para ser mais 2 meses pela metade, né? Se eu não me engano. Quem tiver mais atento me corrija, ou fazendo chantagem, né, dizendo que os deputados doem os seus ganhos para o negócio para combate à Covid. Só que é tão demagógico que todos os deputados, deixando de ganhar o que eles ganham, mesmo com o gabinete deles, sei lá, não daria 1% do necessário para manter o auxílio emergencial para as pessoas até o fim do ano, pelo menos. E a gente esquece de comentar que o Brasil é a 8ª economia do mundo, né? Então o Brasil não está tão quebrado assim como eles falam. Eles vendem esse discurso que o Brasil está quebrado,
mas, enfim, a gente não vê essa característica. E é até bom a gente comentar, você falou que é mais no âmbito federal, estadual também, mas no âmbito municipal, tanto Pedreira quanto Amparo, a gente viu ser apresentado um projeto de lei de auxílio à população. Então é uma característica que a gente tem que apontar muito bem, que, por exemplo, a gente tem uma renda complementar emergencial apresentada lá em Campinas pela Mariana Conte, né? Que assim, a gente não vê isso acontecendo na cidade, então tá todo mundo quietinho ali. Hoje eu assisti a sessão de Câmara de Pedreira, demorou 20 minutos a sessão de Câmara. Então, eles estão aproveitando, já que ninguém tá vendo nada que tá acontecendo, e segue o bonde dessa maneira. Tem um comentário do Jefferson aqui, ó. Cássio tem a impressão que Pedreira hoje vive uma retomada meio que empurrada, forçada. Os casos de Covid estão migrando para o interior nesse momento. Até interessante o Jefferson ter comentado isso, que eu fiz uma anotação aqui, eu só preciso achar onde tá, mas era exatamente sobre isso. Estava falando sobre Campinas, né? Que Campinas hoje no estado de São Paulo é o segundo maior foco, e lembrando que a gente está dentro aí da região metropolitana de Campinas, Amparo não faz parte, mas está tudo do lado, né? A gente está bem do lado da região metropolitana de Campinas. Campinas é o nosso centro de referência aí quanto à UTI, né? E a gente vê os casos em Campinas muito grandes, ó. Tem dois comentários aqui, Cássio, do Gaza primeiro, do Vinícius Gaza, né? Eu chamo de Gaza, que é camarada meu. E parabéns, Gaza, foi aniversário dele ontem. Tamo junto, hein? Ele comentou aqui, ainda considerando que os planos de saúde suplementar ocupam grande parte dos leitos também, e alugá-los é um custo muito maior para o Estado, né? É o que está acontecendo aí. Aí a senhora Lourdes Cassuf, a minha mãe, diga-se de passagem, comentou embaixo para ver se é verídica a informação que há 100% de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa. Hoje não está mais nisso, talvez o Cássio possa... eu trouxe o número aqui. Eu coloquei o comentário errado da sua mãe aqui. Desculpa, eu tô meio perdido aqui, já volto já. Então, eu trouxe alguns números de Campinas aqui, só para comentar, ó. Foi encerrada a semana epidemiológica de Campinas no sábado, dia 13 agora, que passou. A gente teve um aumento no número de casos em Campinas de 21,5% e um aumento nos óbitos de 45,8%. Então, a gente está caminhando exatamente para esse cenário que o Jefferson falou. A pandemia está vindo aqui para a nossa região, está crescendo aqui, e é essa situação. Agora, vamos trazer sobre os números de Amparo que você falou. Deixa eu só colocar na tela aqui, deixa eu achar. Basicamente, a gente tá segura na mão de Deus e vai, né? Reza, tem que rezar muito. Quem não acredita, reza também, porque é a única coisa que vai sobrar pra gente. Eu acho que você trouxe uma questão, Vini, da questão da responsabilidade, né? Eu tenho batido muito nessa tecla também, porque os gestores, eles são responsáveis, eles estão tomando essas decisões, né? E tudo que acontecer vai ser consequência disso, né? Eu não sei se vocês viram na Itália, eles estão fazendo um movimento já, as famílias que tiveram perdas de pessoas, de processar o Estado, né? De processar os gestores por conta disso, de ter demorado para tomar as decisões que poderiam ter diminuído o número de mortes, né? Então, eu acredito que isso provavelmente vai acontecer aqui, porque tem a responsabilidade, né? As pessoas têm a informação, existem os dados estão mostrando para a gente o que a gente tem que fazer, e a gente está indo no sentido contrário, né? E isso é deliberado, eles estão decidindo isso porque eles estão querendo fazer desse jeito, né? Então, acho que com certeza eles precisam ser responsabilizados. Hoje, os profissionais de saúde de Amparo fizeram um movimento, a gente fez um documento técnico e a gente vai protocolar amanhã na prefeitura, pedindo um posicionamento. A gente coloca isso, a gente traz as informações de Amparo e que precisa ser tomada alguma decisão no sentido contrário, porque senão mortes vão acontecer e eles vão ter que ser responsabilizados por isso. A gente não trabalha com economia, não tem experiência nenhuma em economia,
Mas em relação à saúde, a gente entende e a gente está vendo que as decisões que estão sendo tomadas não são as mais adequadas, né? Então, e existem outras formas de ser feito. Então tem que ser responsabilizado mesmo. E acho que a população, no geral, precisa acordar, deixar de achar que isso é um problema, que não é um problema, na verdade, né? E cobrar que o poder público faça com que as pessoas fiquem em casa com segurança. Né? A gente não tem que trabalhar nesse momento, a gente tem que ficar em casa, se cuidar. Algumas pessoas têm que trabalhar porque têm serviços essenciais, mas a boa parte da população não precisaria trabalhar e teria que ter condições financeiras, né, de algum suporte do Estado para fazer isso, né, para se proteger, e depois a gente retomar a economia. Quando a gente estiver com isso tudo controlado, a gente vai retomar a economia de alguma forma. Né? A Adriele comentou sobre isso agora. Um dos prefeitos da região da Lombardia foi preso por não determinar isolamento 2 semanas antes, né? Imagina se essa moda pega aqui na região, só na região daqui do Circuito das Águas. Ixi. Eu acho que eles tinham que estar se preocupando com isso, viu? Era essa a pergunta da Lourdes. Doutora Patrícia, é verídica a informação que 100% dos leitos da Santa Casa estão preenchidos? Então, vou colocar aqui, ó. Hoje a situação é de 78%. Esse número é de hoje, atualizado às 16h30, mas a semana passada estávamos com 100% da ocupação, né, Paty? Teve um dia, acho que foi na segunda-feira, se não me engano, a gente atingiu 100% de ocupação. A UTI é pequena, né? Então ela tem variações grandes de um dia para o outro, então se tem 1, 2 altas, cai bastante, se você tem internação já sobe, então tem um número bem variável aí, mas a gente tem visto com bastante frequência acima de 70% de ocupação. Pensando que a UTI da Santa Casa, ela abrange uma região em torno de 135 mil pessoas, né? Então é uma fala, inclusive, do secretário de saúde, tem um vídeo dele de uns 10 dias atrás, que ele fala isso, que a gente tem 19 leitos de UTI e que, fazendo essa conta de 3 leitos, que a meta dele seria chegar a 3 leitos para cada 10 mil, a gente teria que ter 40 leitos, então a gente precisa só do dobro. E que aí eles se reuniram em Monte Alegre, fizeram lá um documento, né, encaminhando para o governo do estado, solicitando o aumento do número de leitos da cidade, né, da região. E é isso que foi feito, né? Tem um comentário da Stephanie Ribeiro. Deixa eu só retornar aqui, que a gente acabou passando alguns comentários. Vê aí, Cássio. Tem um comentário da Marina aqui, ó. Mas pensando ainda que superficialmente sobre o que temos visto nas cidades mais próximas, o que mais me chocou foi saber o que a Bárbara Souza comentou. A formação do vice-prefeito de Serra Negra ser médico, pneumologista. Bárbara classificou como irônico, mas eu ainda não sei como definir tal absurdo. Isso é a respeito das aglomerações ontem, né, em Serra Negra. Imagens rolando aí, comentários, um pouquinho de ameaças aí das figuras públicas da cidade de Serra, né? A gente sabe que aqui, como cidade pequena, que todo mundo conhece do mundo, tem certas pessoas que podem achar que tem direito de fazer alguma ameaça, alguma pressãozinha assim de ameaça velada, né? Então, Eu queria fazer um comentário em cima desse comentário do Josmair, que ele falou que Jaguariúna tem 9 óbitos no portal de transparência, mais 5 que a prefeitura noticia. Aqui em Pedreira, a gente tem um óbito no portal da transparência no dia 17/4, consta que foi no hospital. O portal da transparência, ele está escrito lá no rodapé dele, assim, que é o óbito que ocorreu na cidade, que sai no portal da transparência. Eu fiz uma solicitação de informação na prefeitura, porque que isso daí, extraoficialmente, eles falaram o que aconteceu, que a pessoa morreu em outra cidade, era um morador da cidade, e que não era nem Covid, que depois foi feito o teste e não era, e que foi colocado Covid na certidão de óbito, e que eles iam pedir para corrigir, e enfim, foi uma explicação meio estranha. Aí eu pedi uma informação, via lei de acesso à informação, o que aconteceu, se realmente fosse essa história,
para pedir para corrigir essa informação e explicar para a população por que não foi notificado para a população esse óbito. Porque estranho. Eu não sei. Tem alguma coisa disso, Paty? Você sabe que sobre questão de cidade, se a pessoa morreu em outra cidade, porque no portal da transparência está escrito que é a cidade onde a pessoa faleceu. O que tem, assim, os dados de mortalidade, eles demoram, às vezes, para ser computados, porque quando a pessoa é da cidade, mas morre em outro lugar, às vezes você tem uma demora grande para você conseguir incluir esse dado como uma morte do município, né? Então, às vezes, isso realmente acontece. Então, pode ser que seja isso que está dando divergência, mas isso é uma coisa relativamente comum. A gente, por exemplo, mortalidade infantil, quando você vai fazer análise, você consegue fazer no ano seguinte, porque até você conseguir trazer todas as informações, né, de todas das outras cidades do país, às vezes a pessoa pode morrer lá em um lugar bem distante, então para você conseguir computar todos os dados, às vezes demora mesmo, porque sistema de informação também não é o nosso forte no país, né? No SUS no geral, essas comunicações, elas não são muito boas, então a gente tem demora assim, de informação, então de repente pode ser isso. Até o comentário da Adriana: o empregador teria que oferecer o máximo de segurança recomendado para cogitar essa reabertura, mas é difícil ouvir a verdade quando o presidente diz que está tudo bem. Até um comentário que queria fazer aqui: em Pedreira teve a reabertura, as lojas turísticas aqui que o povo vai, e aí você tinha lá 4 horas, que era o horário, né, de acordo com o plano do governo estadual. Ficou aberto o dia inteiro, todas as lojas, aglomeração, pessoas sem máscara. Eles fizeram uma barreira sanitária que ficou 3 horas essa barreira sanitária, só para tirar foto, postar no site da prefeitura. Aí eles pararam com a barreira sanitária e ficou o resto do dia sem a barreira sanitária. Ou seja, fizeram a pose ali, a propaganda de que estava tudo certo, tudo bonitinho, e na verdade o que estava acontecendo, não estavam respeitando a quantidade de pessoas que tinham que estar dentro do estabelecimento, as pessoas não estavam respeitando distância, não estavam usando máscara, enfim, todas as recomendações, nenhumas estavam sendo seguidas. Mesma coisa aqui parece que fecharam um estabelecimento de barbearia, alguma coisa assim, que vai sempre, quando tem que cumprir a lei, vai sempre atingir quem mais precisa de trabalhar, né? Enquanto a gente tem algumas médias, grandes empresas aqui na cidade que tem o fechar dos olhos da prefeitura em relação à vigilância, para outras, para ficar bem na foto, para falar que está cumprindo as recomendações, eles fecham barbearia de gente mais trabalhadora, né, de gente mais necessitada, e isso é amparo. Serra Negra, nesse caso aí ontem, sobre a aglomeração das pessoas, bar servindo normalmente, teve, minutos depois de fotos serem divulgadas no Facebook, teve a dispersão da GCM, né, dessas pessoas, né, da aglomeração. Né? Então, além de tudo, tem que fazer pressão, faz a pressão para... Só com pressão eles fazem as recomendações, né? Obedecem as recomendações. Por isso que a gente quer conscientizar a população, né, gente? Porque acho que a gente vai fazer isso, né? A gente vai ter que cobrar, né? Aqui em Amparo também é bastante comum, né? A gente passar... Eu vi bar esse final de semana aberto e as pessoas na cara, assim, nem escondido, né? Ali onde tem aquela revendedora de bebidas ali, o pessoal tudo ali na porta bebendo. Então, é muita coisa que está acontecendo. E aí, às vezes, a gente vê na rede social, as pessoas põem a foto, e aí vem alguém e fala assim: deixa, quem quiser sair, sai. Quem quiser ficar em casa, fica, né? E não é isso, gente. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar coletivamente. Se tem uma parte da população na rua, ela está pondo quem está em casa em risco, né? Porque se você está fazendo o vírus circular e o vírus se manter no ambiente, porque é isso, a gente precisa eliminar o vírus de alguma forma, né? Ou diminuir ao máximo a transmissão dele. A gente só consegue isso com afastamento, né? Então essa coisa de que eu uso álcool gel, eu tô de máscara, eles estão limpando a cada não sei quanto tempo, né? Eu vi uma reportagem, acho que semana passada, falando, era até uma reportagem falando que tinha uma senhora cuspindo num livro na livraria, que viram lá, enfim.
E aí falaram assim que os organizadores do shopping, que eles limpam as áreas mais contaminadas a cada 3 horas. Aí eu fiquei pensando, quantas pessoas durante 3 horas num shopping lotado põem a mão no corrimão da escada rolante, por exemplo, né, no botão do elevador. Então, se você limpa a cada 3 horas, quantas pessoas não puseram a mão ali e não vão se contaminar? Então, assim, é impensável, não existe a possibilidade, não dá para abrir, né, esses tipos. Igreja, essa semana eu vi, né, final de semana eu vi igreja funcionando com as pessoas lá dentro. Então, assim, ambiente fechado, que você vai ficar um tempo ali, pessoas próximas, não tem como fazer isso agora, gente. A gente tem essa ficha tem que cair, eu não sei como que a gente faz essa conscientização com as pessoas. Porque tá aí, a gente tá falando, né, e não tá rolando, né? Eu vi uma pesquisa hoje que o relaxamento pode provocar 71% aumento das mortes. Essa pesquisa foi feita por pesquisadores da USP e da FGV. E já dentro dessa questão dessa pesquisa também, eu ia trazer uma outra informação. Oi, desculpa, 10.300 mortes. Daria 10.300 mortes desses 71% aí. Uhum. E o Brasil foi o único país que promoveu a reabertura em meio ao crescimento do número de casos. É inédito isso, ninguém fez isso, né? E os Estados Unidos preveram 125 mil mortes no Brasil até agosto desse ano. Até eu trouxe uns gráficos aqui só para mostrar basicamente o que a Paty estava falando, que os outros países, né, eles só reabriram quando começou a cair os números de casos, né? Deixa eu voltar aqui. Cassiano, você tem que ser positivo, cara. Finalmente o Brasil será acima de todos, né? Bolsonaro tá cumprindo parte da seria triste, né? Seria como, né? Se não fosse trágico, né? Então aqui, ó, a gente tem o Reino Unido, olha o número de casos caindo, a Espanha, número de casos caindo também, a China, né, que foi um exemplo que a gente comentou, a França. Só vou dar uma passadinha rápido para a gente ver. A Alemanha, a Coreia do Sul, pode ver que a Coreia do Sul teve um aumentinho aqui agora no fim, né? Que eles estão tentando reabrir, né? Exatamente. A gente tem a Itália também, todos eles chegaram lá, e a Nova Zelândia aqui, que é um caso de excelência, que chegou a não ter tantos casos por dia, o máximo foi 150, e já caiu, e agora eles estão retomando tudo. Então era isso. Deixa eu voltar aqui. Tem uma pergunta aqui da Lourdes, que fala de voltar ao normal. Como imagina que será o novo normal? A sala de aula, as viagens? Então, essa é uma pergunta difícil, né? Assim, em relação ao coronavírus, ao Covid, né? A gente pensa aí na expectativa da vacina, que aí a gente conseguiria controlar e pensar em retomar de verdade as atividades. Mas a gente está aí às voltas, né, com a ameaça de novos vírus, né, muito relacionado ao que a gente já comentou aqui, de como a gente tem lidado com a natureza, os nossos hábitos e tudo mais, né, que isso propicia aparecimento de vírus que estão aí no ambiente, que a gente acaba tendo contato com eles, né. Então, essas questões de cuidados, eu acho que a gente vai realmente ter que viver aí um certo tempo refletindo sobre isso, né? E acho que as atividades que vão mais demorar para voltar, realmente, acho que são as escolas. Eu não vejo perspectiva de retorno de aulas nesse ano, né? Eventos e shows também. Eu não lembro se show, essas coisas, tudo que tem grandes concentrações, né? Viagens, você pensa em tanto a questão de avião e tudo mais, mas a questão do deslocamento das pessoas, porque esse também é o grande problema, né? Porque às vezes você tem uma região que já controlou, e aí vem uma pessoa de uma região que não está controlada e traz o vírus de volta, você tem toda
a contaminação novamente, né? Então você tem que fazer um controle. A Europa está fazendo isso para alguns países, né? De você chegar lá, você tem que ficar 14 dias trancado num hotel até você poder depois circular. Então você tem várias medidas que tem que ser feitas, né, para você evitar que uma região que já controlou a epidemia, que você tenha uma retomada de casos, porque assim, é uma faísca, né? Você coloca uma pessoa lá contaminada, você já pode ter uma retomada importante dos casos, né? Vou voltar aqui só nos comentários. Teve um pouco aí da China, né? Fim da semana passada. Aí parece que já isolaram toda aquela um raio já para, de novo, não deixar o negócio se expandir, né? O comentário da Stephanie. Sem testagem em massa, estamos no escuro. Não tem nem como se preparar para reabrir quando não tem ao certo a dimensão do que estamos enfrentando. Até deixa eu já aproveitar e colocar na tela aqui só, então. Tem um comentário da Stephanie, mas acho que é mais para baixo desse aí. Caso você não ache, eu vou ler aqui. O que mais me preocupa é não ter uma referência do tamanho do dano que essa irresponsabilidade vai gerar aqui no Brasil. Não tem nenhum país tão grande quanto o Brasil sem tão unidos, que é o que vocês já pontuaram aí. Até o cenário dos Estados Unidos parece mais suave do que vamos enfrentar. Ou, na proporção, quase a mesma coisa, né? E realmente, a gente não vai saber porque a gente não testa também, né? Então a gente nem vai ter o número real de perdas que a gente teve. Talvez a gente até já esteja pior que os Estados Unidos, porque eles, um dado da semana passada, a gente tinha feito em torno de 1 milhão de testes, eles tinham feito 15 milhões. Então 15 vezes mais testes do que a gente, né? Então se a gente tivesse feito proporcionalmente esse número de testes, será que a gente teria só esse número só, né? Assim, né? Bem ruim essa expressão só, né? Porque a gente já tem mais de 40 mil pessoas já que morreram, então é um número já muito grande e provavelmente a gente tem um número muito maior se a gente realmente estivesse fazendo os diagnósticos, se estivesse testando, né? Aí o segredo é não fazer teste para ninguém ficar doente. Olha esse gráfico aqui mostrando a situação do Brasil. Aqui é os Estados Unidos, né? Aqui é a quantidade de novos casos por dia, tá, gente? Então a gente tem aqui os Estados Unidos, está em laranjinha aqui. Olha o Brasil onde estava e olha o Brasil onde estava. O Brasil, esse verdinho aqui, né? Que subiu, cresceu aqui e está junto com o laranja dos Estados Unidos. Então, como que a gente vai fazer uma retomada considerando isso? Se a gente for olhar para o estado de São Paulo, deixa eu voltar aqui para eu pegar onde que está o número do estado de São Paulo, só para mostrar para vocês. É uma clara higienização da população pobre, né? E marginalizada. Isso aí, estão aproveitando o alto índice de desemprego para jogar esse povo mesmo para bate. Essa daqui é a quantidade de casos ativos. A quantidade de casos ativos hoje. Deixa eu só colocar aqui tela inteira, que eu esqueci de colocar. A gente tem quase 400 mil casos ativos aí hoje. Só para a gente ver como que está a situação aqui no Brasil. Esse dado é interessante porque assim, as pessoas que negam, né, o problema, elas tentam pegar a questão dos recuperados, né, do número de recuperados. E o número de recuperados é interessante a gente olhar para a gente saber em que situação a gente está na epidemia. Se você tem aí menos de 50% de pessoas contaminadas e recuperadas, você mostra que nesse momento você tem muita gente ainda em vigência da doença e que podem complicar, né? Os países da Europa estão em torno de 70%, 80% de taxa de recuperação. A gente estava em 50 e pouco a semana passada e hoje eu vi está em 44, 40 e pouco. Então quer dizer que está aumentando o número de pessoas contaminadas no momento, né? Então está diminuindo o número de recuperados nesse sentido. Então mostra que a gente está no meio, no olho do furacão mesmo. Assim, a gente está com muitos casos ainda ativos, né? Que é esse dado que você trouxe que é interessante pensar, porque essas pessoas podem complicar e sobrecarregar o serviço de saúde. Então a gente ainda está na vigência disso e a tendência é continuar, porque nada está sendo feito para reverter isso, né? Contínuo, né? Desculpa que eu fiz coisa errada aqui. Pronto, voltei. Aqui, gente, essa daqui é a situação de São Paulo. Olha aqui São Paulo como tá. Mais de 5 mil casos por dia. São Paulo. E subindo, né?
e subindo. Ou seja, a gente não tem sentido. É o único estado que está fazendo isso. São Paulo está no pior cenário de todos. A gente está aqui na região de Campinas, que é a segunda pior região de cenário no estado de São Paulo. Então é totalmente ilógico, só reforçando isso, né? Deixa eu só voltar nos comentários aqui, gente, que acabamos pulando alguns. Opa. Eu posso falar da mutação? Pode, fica à vontade. Essa coisa da mutação do vírus. Realmente, assim, já tem várias... Né, eles vão ver no genoma do vírus e vendo que tem mutação. O que eu vi é que ainda não existe grandes mutações no sentido de mudança do quadro da doença mesmo, né? Que fizeram grandes alterações. Mas realmente os vírus, e o grande desafio dos vírus é esse. Eles têm uma taxa de mutação muito rápida, né? E aí tanto que a vacina da gripe, por exemplo, da influenza, todo ano você tem que rever a vacina. Você faz uma vacina relativamente nova, né? Você tem uma base, mas você vai atualizando essa vacina anualmente, porque você pega os últimos vírus que foram encontrados e você vai atualizando, vai fazer um backup dessa vacina, né? Porque o vírus tem esse potencial, e tem isso, e tem essa questão da imunidade, né? Que a gente tem a perspectiva, né? Geralmente, quando você tem uma infecção por um determinado vírus ou bactéria, enfim, você acaba adquirindo a imunidade. Seu organismo entra em contato, produz os anticorpos e você não se contamina mais. Mas você não tem essa certeza em relação ao coronavírus. Já tem alguns casos de reinfecção, enfim, tem várias dúvidas, na verdade, em relação a esse assunto. Então, também ainda tem isso, né? A gente acha que a gente vai atingir uma imunidade, vamos dizer assim, um dos planos do Bolsonaro, a gente atingir a imunidade de rebanho. Então, deixa o vírus rolar solto, 70% das pessoas vão se contaminar e aí a gente vai atingir a imunidade. Isso não necessariamente vai acontecer. E só lembrando que os países que enfrentaram os piores cenários, em torno de 4 a 5% da população só se contaminou. Então imagina se você tiver 70% da população contaminada, o caos que não teria sido nesses locais. Era isso realmente, né? Eu vi um estudo hoje também, que eles fizeram um segundo estudo, chama EpiCovid, eles chamaram o estudo, e eles chegaram a um número, a partir de testagem, que 2,6% da população brasileira só foi infectada até o momento. Então, você imaginar que essa imunidade de rebanho é 70% da população, com 2,6%, a gente tem mais de 40 mil mortes. Quantas pessoas vão precisar morrer no Brasil para a gente chegar a essa imunidade de rebanho? Que até foi o que aconteceu no Reino Unido, que eles voltaram para trás a partir do momento que eles viram que o número de casos ia ser muito grande e o número de mortes ia ser muito alto, eles voltaram para trás dessa ideia de fazer a imunidade de rebanho por conta disso. A diferença é que lá os gestores ouvem os cientistas, né? Então saiu aquele estudo e aí na mesma hora eles mudaram o rumo deles. Aqui não, aqui a gente ignora totalmente a ciência, né? O Josmair comentou aqui: sabemos que o governo federal tem destinado mais fomento para a indústria do que para a população. Não seria então a saída mais neoliberal deixar os testes PCR para a iniciativa privada? Como que é? Ele falou sabemos que o governo federal tem destinado mais fomento para a indústria do que para a população. Não seria, então, a saída mais neoliberal deixar os testes PCR para a iniciativa privada? Está fazendo uma crítica aí, ó. Mas, na verdade, gente, o governo do estado já pensou nisso. Tem um protocolo de testagem que eles falam assim, o município, para poder reabrir, ele tem que aderir ao plano esse protocolo de testagem, e tem que ter um embasamento. Eles falam de ter algum documento que tem um embasamento científico, uma coisa super estranha, que eu não sei, que eles não vão analisar isso, os municípios não devem estar fazendo isso, mas eles dizem que o município tem que ter um plano escrito, né, com dados e tal, embasados, né? E nesse plano, nesse protocolo de testagem, eles estimulam a iniciativa privada, né, a assumir a testagem. Então eles sugerem que as grandes empresas, mas não tem nada muito fechado, né? Mas lá eles sugerem que as grandes empresas invistam em testagem para poder manter a produção. Então eles já pensaram nisso também. Por que a OMS não recomenda a população aumentar as defesas do corpo? Eu não conheço.
Então, aumentar a defesa do corpo é uma coisa um pouco questionável, assim, né? A gente tem algumas práticas que a gente sabe que acabam diminuindo a imunidade. Então, se você está submetido a estresse, se você não dorme direito, se você não se alimenta direito, enfim, você tem aí uma queda de imunidade. Mas você não consegue muito determinar isso, que grau que é isso, quanto que isso interfere na contaminação ou não. Então, não é uma coisa que dá muito para a gente investir. É lógico que a gente sempre recomenda que as pessoas tenham hábitos saudáveis de vida, porque isso vai, né, deixar o sistema imunológico mais forte, ela tem maior possibilidade de combater doenças. Mas não é uma coisa muito que a gente consegue medir, mensurar e determinar exatamente o quanto isso impacta num controle, né, nesse sentido, né? A Adriele está falando aqui, está respondendo o comentário do Josmair. Neoliberalismo é a máscara do fascismo em 2020. Assim como a pandemia escancarou o colapso do capitalismo, ficou muito claro que esse sistema não é benéfico para o povo, é a barbárie. Quer comentar, Vini? A gente chegou numa acentuação desse aspecto, eu diria até o contrário do que a Adriele colocou, que o fascismo é a máscara do neoliberalismo, né? Porque a gente precisa forçar as questões políticas dessa maneira fascista para que as boiadas passem, né? Para que tudo que seja aprovado contra o povo passe de forma repressiva, né? E aí a gente vê alguns comentários aqui reforçando esse posicionamento, né? O governo assumiu uma postura genocida, uma necropolítica que nós iremos para o abatedouro, foi o comentário da Bárbara, e embaixo já é uma constatação, né, gente? A gente simplesmente optou, que é o comentário do Júnior Panhan, simplesmente optou pela imunização de rebanho. O que a gente pode fazer, do nosso ponto de vista aqui, unir com os profissionais da saúde que querem fazer um trabalho sério, né, que prezam pelo trabalho sério, que prezam pela ciência, é a gente aqui de partidos políticos, no caso, tentar fazer uma organização juntamente para fazer pressão. Aí a Cláudia colocou embaixo do comentário do Panhan, né? Ou nas ruas, né? Fazer a pressão nas ruas, como a gente está dando uma resposta aí a grupos neofascistas que entra num debate de ficar em casa, entra numa aparente contradição, só que as pessoas que estão indo para as ruas defender a democracia e combater o fascismo já são pessoas que, voltando ao comentário do Júnior Panhan, já perceberam que o Brasil optou pela imunização de rebanho, porque elas estão entregues pelas forças opressivas do próprio capitalismo, né? Então elas não têm outra opção a não ser ir para a rua defender não somente elas, colocando-se em risco, né? Assim, e defender outras pessoas que não poderiam estar na rua, mas estão na rua trabalhando, como é o caso também dos entregadores por aplicativo, estão fazendo uma grande mobilização, porque são os mais excluídos, né? São os que têm que trabalhar, não têm seguridade de emprego. São os famosos microempreendedores, né? Uma forma disfarçada de precarização do trabalho que faz, né, que faz essas pessoas assumirem um discurso empreendedor, se vê como empresário, mas como na verdade não consegue nem a própria liberdade que tanto esses aplicativos prometem a eles com flexibilidade do trabalho. Então é toda o fascismo está aí para enfiar essas coisas goela abaixo na população, sem questionamento, sem crítica. E a gente está caminhando, queria dizer aos poucos, mas rapidamente a barbárie. É difícil ser positivo, mas a gente tem que ser completamente otimista na vontade de querer transformar essas coisas. É a precarização romantizada do trabalho. Você é empreendedor, você faz o seu tempo, esse empreendedorismo falso que passa para as pessoas. A pessoa precisa morrer de trabalhar para ela ganhar o mínimo possível e ter uma vida digna, e ela não mesmo assim não consegue. Ela trabalha e não consegue ter um mínimo de possibilidade de ter uma dignidade, né? A gente tem que disputar esse discurso neoliberal, né? A gente tem que disputar isso porque ele tem suas consequências na questão da materialidade das pessoas. Se elas são obrigadas a trabalhar, não tem como ficar em casa. É impossível. Então tem que ser uma política anti-neoliberal, né? Só assim para fazer a vida das pessoas estar em primeiro lugar. Se no capitalismo estivesse
a vida em primeiro lugar, não seria capitalismo, né? Não teríamos o capital e o posse. Aí a sua mãe responde aqui pro Armando. Deixa eu só colocar aqui. Não fala minha mãe, fala Lourdes Cassuf. A Lourdes Cassuf. A Lourdes Cassuf, pô, não pode ter essa proximidade aí. Talvez, Armando, seja porque a OMS acredita que a população saiba disso ou que todos tenham condições para isso. Ainda pode ser o contrário, não pede porque geraria polêmica. Afinal, cuidar da imunidade requer dinheiro e não é para todos. Eu acho que a gente pode falar relacionado a isso é que a gente tem uma incidência maior de comorbidades e que está muito relacionado com a forma que as pessoas vivem a vida, né? As vulnerabilidades e a precariedade disso. Então a gente tem uma incidência maior de obesidade, por exemplo, do que existe na China, nos Estados Unidos também tem, então acaba tendo uma letalidade maior do vírus nesse sentido, né? A gente tem uma alta incidência de diabetes, hipertensão, por conta de várias questões que as pessoas não têm acesso a uma alimentação saudável, né? Não têm acesso à atividade física, a locais, né, perto das suas casas para praticar atividade física. Tem várias questões relacionadas nesse sentido que realmente tem a ver também com políticas públicas que a gente não tem, né? O Vinícius Gaza comenta aqui, não lembro se foi esse comentário que você fez, Vini. Sim, ainda foi. Considerando que os planos de saúde suplementar ocupam grande parte dos leitos e alugá-los é um custo ainda muito maior para o Estado, a gente tem esse problema, né? O Gaza que trabalha, né, na controladoria da Unimed de Campinas, então ele passa muita coisa pelas análises do nosso estatístico aí, que também é do pessoal do Paro, né? O Marquinho falou aqui, ó, se a justiça aqui fosse séria, Bozo já estaria na cadeia pelo que está fazendo. Essa última dele de incentivar as pessoas a invadirem os hospitais, assim, eu não sei o que falta ele fazer, né, gente, porque é assustador, né, e aí você vê no dia seguinte as pessoas fazendo isso, né. Então os profissionais de saúde já vivem com todo o estresse, com medo de adoecer, com condições precárias de trabalho, ganhando mal, muitas vezes se afastando da própria família com medo de transmitir a doença para a família e ainda ter que lidar com a situação de gente invadindo o hospital, né, para ver se você está fazendo o seu trabalho direito, né. Tem comentário da Belcintra falando isso, que além nós profissionais da saúde estamos sozinhos, não temos o apoio governamental nem da população. É isso, né, ideologia aí do governo vai repassando para a população e elas vão comprando a ideia, né. Não tem Belzinha, como. minha amigona, falando, é médica também, sua companheira, Paty, a Bel também é médica. E deixa eu só voltar nos comentários aqui, tem um comentário da Stephanie. O que mais me preocupa é não ter uma referência do tamanho do dano que essa responsabilidade vai gerar aqui no Brasil. Eu acho que a gente já até tinha comentado esse comentário dela, né? Comentário muito bom também. Aí o Marcos eu vou pulando e você vai colocando aí, né? Acho que o último comentário que me aparece aqui é o do Marcos. Ele coloca: o Bozo pensa numa espécie de darwinismo social, né? Para ele a Covid vai selecionar os mais fortes. É isso. Não só o Bolsonaro, como todos os outros, né? Quando optam por não dar amparo para as pessoas. É até legal fazer esse comentário, porque é um darwinismo seletivo também, né? Também tem essa questão, porque eu até trouxe os números aqui, ó, da PUC-Rio, pretos e pardos, 37% maior o número de mortes que brancos. 75% dos mais pobres são negros, de acordo com o IBGE de 2018, e 70% dos mais ricos são brancos. Negros mais dependem dos hospitais públicos e são a maioria dos trabalhadores informais e têm a menor possibilidade de aderirem ao isolamento, afetam aí tanto a questão da cor da pele quanto a classe social. É isso. Aí que você vai ver o recorte social dos aplicadores dos entregadores de aplicativo. É isso, não tem como escapar. Tem um comentário ali do Maurício muito interessante, que acho que vai até resumir bem toda a questão.
Pena que ele tá ocupando a Patrícia como gigante. O negacionismo de Bolsonaro evoluiu da omissão para a sabotagem. É notável o refinamento, cuidado, o acabamento extremo com que o governo atingiu a irresponsabilidade sanitária. Misturam-se desde a desmontagem do Ministério da Saúde até o incitamento à invasão de hospitais estaduais e municipais por bolsonaristas, guindados pelo mito a condição de fiscais. É um resumo da obra, da grande gestão do Bolsonaro, e é válido ressaltar, né, que é importante dizer também que é um governo militar, né? É um governo que se disse de fazer escolhas por cargos técnicos. Se isso é o melhor dos militares que a gente tem, então a gente tem dois problemas, né, sanitário e de defesa do país. Eu acho que essa questão da gente estar sem ministro todo esse tempo mostra claramente, assim, que o país, né, o governo federal, ele abriu mão de conduzir o país, né? Todos os lugares você vê a Angela Merkel, você vê, né, os presidentes indo na frente, né, e chamando a população e tranquilizando no sentido de que a gente está aqui fazendo alguma coisa por vocês, né? Acho que pelo menos essa mensagem ele tinha que passar de alguma forma. E a gente não tem isso, né? A gente tem uma pessoa que o quanto que ele pode causar de aglomeração ele causa, ele sai dando a mão para todo mundo, sai sem máscara, né? E minimiza, né, nas falas dele os óbitos, então é assustador, assim. A gente nunca, quando ele ganhou, a gente sofreu muito, mas acho que nunca passou pela nossa cabeça que ia chegar nesse nível, né? A gente nunca imagina. Eu achava que a gente ia chegar no fundo do poço, só que o poço era mais fundo do que eu imaginava. Porque ninguém imaginava uma pandemia no meio disso, né? A Lourdes fala aqui também, doutora Patrícia, eu ouço com frequência pessoas falando, isso aqui eu acho que a gente já foi, né? Já passou, desculpa. Foi desfocado aqui. Foi desfocado. Deu uma desfocada, hein? Tudo bem. Aí o Armando fala que o isolamento na Espanha foi radical. Multaram muita gente. Um amigo foi multado em 600 euros por entrar no mar. Na realidade, ele só molhou os pés. Outro foi multado por ser pego no carro sem ter um justificante para sair de casa. Recibo de farmácia, supermercado ou posto de gasolina. É interessante falar que a Espanha, no início, né, até comentando sobre isso, no início a Espanha estava meio tranquila. E aí os casos aumentaram absurdamente. E eu acho que por conta disso que eles tiveram essas medidas mais repressivas, né? Tem um comentário aqui do Marquinhos. Ainda existe possibilidade de mutação do vírus, recomeçar todo o processo de contágio. A Paty já falou da mutação também, né? Encontrado 4 cepas de corona no Brasil, ou seja, 4 mutações até então observadas. Cláudia mandou uma cara de bravo aqui. É a cara que a gente tem que ficar mesmo, fazer do nosso ódio produtivo para combater essa palhaçada de governo aí. Até agora o Brasil não tem controle nos aeroportos, um total descaso, desde março nessa situação, e não temos testes. Esse despreparo à política do governo sem testes de Covid. É engraçado, gente, que eu não sei se vocês lembram do início, que a única fronteira que o Bolsonaro fechou foi com a Venezuela, no início. Completamente lógico. Não tem nada ele acenou pro público dele que ele estava fechando a fronteira com a Venezuela, em vez de fazer o que era necessário ser feito, né? Então, é o que a gente vê, é piada, tem que dar risada, porque... E agora o mundo vai fechar as fronteiras pra gente, e a própria gente pensar na questão econômica, né? O impacto na economia vai ser muito maior. Se a gente realmente tivesse parado e controlado, né, os casos, a gente com certeza poderia ter uma retomada de verdade e repensar nisso, né? Agora a gente vai ter um impacto muito maior na economia, né? Olha a imagem que a gente está passando pro mundo, as pessoas já estão, né, tá vendo isso, né? A gente agora é o foco mesmo, o epicentro da pandemia é aqui, vão fechar a fronteira pra gente, exportação, todas essas coisas. Mesmo. No fim das contas, tudo dá certo, a gente vai ficar isolado do mundo. Em algum momento a gente vai ter que fazer, né?
O Banco Mundial ele previa 5% de queda no PIB do Brasil, já atualizou a informação para 8%, e isso sem considerar o que vai acontecer, considerar o cenário atual, que os casos estão continuando na mesma situação, e com toda essa flexibilização a gente vai ver lá na frente, é igual a Paty falou, daqui 15 dias, 21 dias, um mês que a gente vai ver lá na frente todo esse resultado do que a gente está fazendo agora. Isso daí não é... A gente já está numa situação crítica. Sem considerar isso, a hora que a gente for olhar isso lá na frente, a situação vai ser ainda pior. E acho que a mensagem que a gente tem que passar, né, assim, frente a todo esse caos que a gente está vivendo, acho que a primeira coisa é essa, assim, a gente encarar que realmente a gente tem um problema muito sério, né? Acho que essa é a primeira questão, que a gente ainda nem conseguiu fazer isso, né, com a maior parte das pessoas. E aí, a partir de agora, o que a gente faz, né? O que está nas nossas mãos fazer? Quem realmente pode ficar em casa, ficar em casa. Quem, infelizmente, ainda tem que trabalhar, a gente, né, tem que lutar para que o governo faça alguma coisa nesse sentido, né? Se manifestar, cobrar isso e não aceitar, né? Porque o que a gente acaba vendo são os trabalhadores que são obrigados a trabalhar, aceitando isso que está sendo dito para eles, que eles precisam trabalhar porque senão eles vão morrer de fome. A gente não pode aceitar isso, né? Ô, Cássio, volta naquele comentário do Júnior ali, que você, antes desse da Cláudia. Tá aí, ó, pra você comerciante amparense, ó, da VA13, né? Tá aí, ó, sexta-feira Itaú cortou em média 70% do crédito das pequenas e médias empresas. Dinheiro que o Itaú e outros bancos foram inflados por 1,2 trilhão de reais, que era para poder fazer esse tipo de crédito aí para vocês, ó. Tá aí, ó. Vocês poderiam ficar em casa, mas o Bolsonaro prefere colocar o dinheiro aí. Não, e a gente tem que ver também que o governo também tinha que fazer medidas aí, conta de energia, conta de água, e todas, tributação, reduzir tributação, várias coisas teria que fazer para colaborar com as empresas, né? E a partir desse momento que ele não faz, ele fala para todo mundo, ó, tem que voltar, porque se não voltar, como que vai... Aqui em Pedreira, o prefeito estava preocupado com a arrecadação. Vai cair a arrecadação. Ele deu uma ideia de fazer uma coisa aqui que ele chamou de stop and go. É basicamente o que o Plano de São Paulo veio e fez depois. Que assim, a gente abre tudo. Chegou a 25 casos ativos, fecha tudo. Aí abre de novo a hora que diminuir. E assim, a ideia dele era essa, que ele chamou de stop and go. Ele até achou o nome super bonito aí, stop and go. Eu acho tão engraçado, assim, porque a gente vê umas ideias, assim, de soluções aqui, aí você fala assim, como que ninguém pensou nisso, né? Então a pessoa acha que realmente, né, ela tirou da cartola uma ideia que vai resolver todos os problemas do mundo, né? É que o complexo, assim, a gente também passou por um fato que, assim, demorou para chegar aqui no interior o Covid. E não foi tomado as ações, tanto do governo federal quanto do governo estadual, as ações que precisariam ser tomadas. Então, se eles tivessem tomado, de repente a gente não enfrentaria esses problemas nas pequenas cidades. Então, a gente parou antes por conta disso, porque precisava realmente parar. O problema é que quem precisava de verdade parar e parar de verdade, não parou, né? Então, foi isso que acabou acontecendo. Tem um estudo da USP que fala dessa questão de que poderia ter sido feito, na verdade, de uma forma diferenciada para o estado como um todo, né? Como o problema começou na capital, se tivessem tomado medidas mais duras na capital, né, e deixado o interior com medidas, mas não tão rígidas, né, talvez a gente tivesse conseguido controlar melhor, né? Porque é muito tempo. Para a gente está sendo muito tempo, né? E é isso. A gente está desde de março, né? Final de março, que começou a quarentena, e em Amparo, acho que foi dia 9 de abril o primeiro caso, né? Então, e demorou para começar a ter casos com mais frequência, né? Então aí as pessoas vão ficando de saco cheio de ficar em casa, parece que nada está acontecendo na cidade, né? Não está tendo tanto caso assim, aparentemente, né? Então as pessoas vão relaxando mesmo nas medidas, né? Sim. A gente já tá chegando quase 10 horas, né, gente? Só deixa eu ver se tem mais algum... Vou ler os comentários aqui rapidinho e a gente já encaminha para o encerramento. Me espanta extremamente, me envergonha tanto quanto saber que o ex-marido de uma prima distante morreu de Covid
E não bastasse isso, essa prima levanta a bandeira ditadora a favor do seu presidente em meio ao luto de sua filha. Minha mãe já tinha dito coisa bem parecida, Marcos. Só que o termo por ela usado não foi darwinismo social, mas com certeza o adotaremos aqui. A Cláudia também comenta que o pior, demoraram para aparecer os dados das mortes dos pretos e pardos. A Stephanie, a sensação que me dá é que estamos no escuro enfrentando uma fera e quem pode acender uma fogueira para nos guiar e proteger é o valentão da quinta série. Nossa senhora, isso é a mais pura realidade do que está acontecendo, né? E aqui eu acho que é o último comentário, não estou conseguindo colocar na tela. Já tá na tela. Como eu vi um comentário, quando te disserem ela responda, mas eu já estou nela. Já estou nela, a situação aqui é essa mesmo. Enfim, gente, quero agradecer muito vocês aí, dividir a live. Infelizmente a gente não conseguiu jogar na página do pessoal também, não sei o que a gente fez de errado aqui, mas obrigado, né, por dividir com vocês esse espaço, super feliz, super bacana a gente falar sobre tudo isso e mostrar que não tem plano nenhum, né, de retomada. Ô Cássio, enquanto eu tô tentando me focar aqui, você tem alguma outra live para fazer durante essa semana aí, para falar pro pessoal? Sim, essa semana, na quarta-feira, vamos fazer outra live aqui na minha página. A gente vai falar sobre a questão da cultura e sobre o Teatro de Pedreiro. O Teatro de Pedreiro está sendo reformado. Vai ser gasto aqui para a reforma do teatro R$1.055.000. E esse teatro está fechado desde 2013 e foram feitas intervenções nele nesse tempo, mas nada que fizesse reabrir o teatro, e a gente já ficou com essa onda já de abre, reabre, fecha o teatro, e faz muito tempo que a gente está sem o nosso teatro municipal aqui. E a gente vai tratar das questões da cultura e também, principalmente, essa questão do teatro. A gente vai levantar muito a importância que o teatro tem para a cidade de Pedreiro. Perfeito. Então, eu vou fazer meu jabazinho aqui com o pessoal Amparo. Quinta-feira, às 19 horas, tem a live Violência Doméstica na Quarentena. As duas meninas do pessoal aí vão mediar a live, e a live contará com estudiosas do tema como a Jéssica Mello e a Natália Rosário, e uma convidada especial também, que é a deputada estadual Isa Pena. Esperamos aí que tudo dê certo na live. Será a primeira vez que a estreia das mediadoras, a Júlia e a Iris. Então, compareçam à live aí de quinta-feira agora, às 19 horas, na página do Pessoal Amparo. Quinta-feira também, acho que no mesmo horário, por coincidência, tem uma live do Pessoal Pedreira, que na verdade eu não lembro qual é o tema da live do Pessoal Pedreira, mas enfim, também fica o convite, eu não posso deixar passar, senão a Claudinha vai me bater aqui, passar sem comentar da live do Pessoal Pedreira, mas quinta-feira também tem live do Pessoal Pedreira. Pessoal, faz o seguinte, escolhe uma live para deixar no computador, pelo Facebook computador, e a outra você vê pelo celular. E outra no celular, Porque é difícil conciliar os horários aí entre as convidadas, então foi o melhor horário esse. Caso peço desculpa porque peço desculpa pro pessoal Pedreira, né? Porque esse é o horário fixo de vocês. E a gente, para conseguir ter a Isa Pena disponível e as outras convidadas, não teve jeito. Então peço desculpas a vocês aí também. Não, tranquilo, acontece. Muita live aí, muita gente tratando vários assuntos bacanas. E o legal é que, assim, dá para assistir as lives depois também, viu, gente? Então, assim, eu assisti várias lives depois. Isso, a Cláudia acabou de me lembrar aqui, é sobre os servidores públicos. Então, a gente vai tratar dessa questão do congelamento dos salários dos servidores, principalmente, que aconteceu aí. O governo federal empurrou com ela abaixo esse congelamento, falou que se não fosse feito o congelamento não ia repassar dinheiro para os estados e para as cidades. Para foder o mais pobre, né? Exatamente. E aí esse a
A Cláudia, que é Ainda bem já servidora. passou das 10 horas, né? A Cláudia, que é servidora pública aí da saúde, né? Então, ela vai trazer essa questão mostrando tudo que o servidor público está nessa situação, tendo que enfrentar tudo que está acontecendo e ainda tem essa questão do congelamento dos salários. Então tá bom, gente. Brigadão, foi muito bacana. Agradecer a Patrícia pela presença, né, Cassião? Posso me Exatamente, despedir também? Por com favor. certeza. Agradecer vocês, Cássio, Vinícius, da gente ter conseguido fazer essa live. A gente também estava planejando bastante tempo, né, Vinícius? É, Não nossa. saiu. E foi muito bom. E da gente fazer daqui um tempo, né? Pra gente rever aí como é que as coisas estão acontecendo, rever os dados e conversar aí essas questões. Dá pra É remarcar. sempre bom ter esses espaços. Sim, o tanto de coisa que eu estudei aqui dá para fazer umas 3 lives, eu Então, acho, né? viu, gente? O povo quer que a gente continue aí. Não, brincadeira, tô zoando. Não, agora já tá tarde, né, viu? Vou encerrar isso aí. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Boa Boa noite. noite. Obrigado, viu, gente?